to find I live on any try. You got what you very fun. Many years been on the low. Woo! Depois de 8 anos em puro silêncio, o filme do Five Nights at Freddy's vai finalmente ser lançado mês que vem. Cara, mas que recompensa que todos os fãs de FNAF vão receber. E eu tenho um presente pra todos eles. Pra todos os fãs de FNAF. Mas também um presente pra uma certa pessoa que eu realmente amo do fundo do meu coração. Desde setembro foi o aniversário de um cara amigo meu chamado de Dart. E pensei pra ele dar um puta presente incrível pra ele. O problema é que eu não sabia qual. Até que eu e ele depois estávamos conversando numa chamada no Discord, quando a gente de repente ficou conversando sobre Funko Pop, de FNAF, essas coisas. Até que a gente se lidou com os tie-dye. E aí eu pensei, cara, dá pra repintar eles pra serem os originais. E aí veio a ideia de eu repintar o tie-dye Bonnie para se transformar no modelo, ou melhor, da fantasia do Bonnie do filme. Tudo se começou quando ele comprou o brinquedo pra mim. Ele comprou numa empresa que eu não quero falar o nome porque eu não tô sendo patrocinado por ela. Enfim, ele comprou o brinquedo para mim, mandei um endereço pra ele e tudo deu certo. Isso é lógico que o Jeg sem querer mandou para o endereço pra casa dele e eu literalmente entrei em pânico achando que o brinquedo já se foi já. Mas a gente conseguiu cancelar e a gente recomprou de novo o brinquedo, ou seja, essa certa empresa tirou nosso dinheiro do nosso bolso, a gente recomprou o brinquedo, mais caro ainda, e mandamos para o endereço certo, graças a Deus. O Bonnie chegou em casa numa terça-feira, então eu já tava começando a me preparar para fazer meu trabalho. Dei um último adeus pra ele, mandei a última foto para o meu amigo Dart, porque eu não ia mostrar como ia ficar o processo do Bonnie enquanto eu tava fazendo. Só ia mostrar pra Mel e pro Davi, só. Então, o processo do Bonnie começou, quando só simplesmente desmontei ele. Usando uma foto de referência de um modelo de Blender do Bonnie do filme, eu percebi algumas coisas. Percebi que a gravata do Bonnie é um pouquinho mais baixa e também um pouquinho maior. Então, eu peguei o torso do Bonnie e comecei a usar a lixa para remover a gravata original que tinha. E não tirou 100%, mas tirou pelo menos o relevo da gravata antiga do Bonnie. Porém, eu estava tendo um leve problema com a cabeça do Bonnie. Primeiramente, a cabeça do Bonnie do boneco do Funko Pop é muito semelhante à do Fred, enquanto a cabeça do Bonnie original é um pouquinho mais redonda. Não fora isso, a boca dele é muito estranha. Eu queria deixar os dentes para fora, mas não ficou muito bom como eu estava pensando. Então pensei, e se eu cobrir a boca dele? Já que a maioria das imagens que mostra o Bonnie no filme ou nos trailers mostra ele com a boca fechada, então por que não fazer isso? E aí veio o famoso biscuit em ação. Cobri a boca dele e também cobri umas partes do rosto e um pouquinho da mandíbula dele pra ficar do mesmo formato da boca do Bonnie. Cara, eu achava que não ia dar certo, mas quando passei o Prime vai ficar bonito. Spoilers. Assim quando eu terminei e dei mais uma lixada no corpo do Bonnie, eu comecei a fazer a gravata dele de papelão. Porém, quanto eu mais olhava para a gravata que eu fiz do Bonnie, mais eu queria deixar ela mais flexível. Então pensei, tá, beleza, bora fazer uma gravata do Bonnie só que de biscuit. E cara, como deu certo. Ficou muito melhor do que a gravata de papelão que eu fiz pra ele. Eu também adicionei um pouquinho mais de biscuit na cintura do Bonnie, só pra dar aquela referência de fantasia, sabe? Porque no filme ele tem isso. Mas já com os braços e as pernas, eu não fiz muita coisa, nem mudei nada. Bom, está na hora do Bonnie ter o seu banho de primer.
Agora, lembra quando eu falei que se eu passasse o primer ficaria muito melhor no Bonnie? Pois é. Olha como ficou! Cara, quando eu passei o primer no Bonnie pela primeira vez, cara, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz porque eu achei que ia dar certo. Eu tava dando fé nesse projeto que eu tava fazendo. Enfim, comecei a passar primer no rosto, na cabeça, no torso e depois foi as pernas e os braços. Foi muita delicadeza para não manchar a tinta. Eu estava muito nervoso para que nada de ruim pudesse acontecer. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu. Ainda bem. Para não esquecer, eu também passei primer na gravatinha dele. E depois de algumas horas esperando que o primer seca, cara, o Bonnie tava ganhando forma. Eu nunca fiquei tão satisfeito com o modelo de FNAF da minha vida. Sério, o Bonnie tava realmente quase criando vida. Eu tava muito, mas muito chocado com o que eu fui capaz de criar. Eu sou imparável! Porém, eu não estava pronto para pintar ele, porque o tie-dye Bonnie estava faltando um pequeno detalhe importante. Sua guitarra. O processo dela foi bem interessante. Primeiro eu desenhei no meu computador, em uma folha de papel sulfite, o molde da guitarra que eu ia fazer. Depois eu recortei o papel e coloquei esse molde num papelão bem fino, tipo de uma caixa de cereal. Aí eu fiquei fazendo várias e várias versões até eu colar todas elas para ficarem bem grossas, como se fosse realmente um material e não se fosse um pedacinho de papelão. Aí eu pensei, cara, e se eu passar lixa em volta das bordas, será que vai dar certo? E cara, deu certo mesmo. Agora parecia que o Bonnie tinha uma guitarra oficializada pra ele mesmo. Cara, eu nunca me senti tão orgulhoso de fazer uma guitarra em toda a minha vida. Fiz os detalhes da guitarra e coloquei a alça em biscuit e colei a alça da guitarra atrás da guitarra, para que assim a guitarra seja removível, sabe? Tem que tirar primeiro a cabeça e depois tirar os braços. E cara, agora sim o Bonnie tava quase completo. Fora a pintura, o Bonnie tava pronto. O Bonnie tava prontinho pra ser usado, mano. Eu estava muito feliz. Mas agora é hora de pintar. O processo de pintura foi bem típico. Eu peguei o azul claro de uma tinta chamada de tinta PVA, misturando a tinta PVA branca e um pouquinho, bem pouquinho de tinta PVA lilás. Assim misturando, deixou uma cor bem celeste, bem claro, como os livros diziam que o Bonnie é esse azul meio clarinho. Comecei a passar na cabeça dele, e depois comecei a passar no torso dele, e depois passei no corpo dele. Aí pensei, pô, agora é só fazer os detalhes. Até que eu percebi um negócio. Era a cor errada de azul que eu pintei. Quando eu percebi, era tarde demais. Eu fiquei tão desapontado comigo mesmo. Me deu vontade de me bater em mim mesmo. Ou me deu vontade de me tacar do penhasco. Eu sou uma fraude. Tanto trabalho. Tanto trabalho. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas eu não pude parar a minha obra de arte. Então, passei o primer de novo. E com muito medo de fuder o biscuit e também fuder a tinta, eu fiz o meu máximo e pintei o Bonnie na cor certa. Comecei a pintar ele da nova cor azul que eu pintei pra ele. E cara, que satisfatório foi. Finalmente eu escolhi uma cor boa e que eu concordasse com o tom da cor. Depois disso eu comecei a pintar os detalhes mais claros, né, como a barriga, o focinho, as palmas das mãos e as solas dos pés. E foi um processo bem delicado, mas eu consegui fazer isso numa boa. Não só isso, como também pintei os buracos, né, onde mostra o endoesqueleto de preto.
E pra terminar, eu pintei a gravata do Bonnie num vermelho bem brilhante, porque a gravata dele é tipo um feltro bem brilhante, então deixei a gravata o mais brilhante possível. E para acabar, eu comecei a pintar a guitarra e deixei ela bem brilhante. Eu não deixei o Bonnie brilhante porque ele ia parecer que nem um Toy Bonnie. Eu deixei a cor dele, tipo, como se fosse tinta normal, sem nenhum brilho. E só a guitarra, a gravata dele e as palmas da mão estão brilhantes, porque a tinta que eu usei serve como proteger. Então, para que o Dart não precisa ficar raspando as palmas da mão do Bonnie na guitarra. Aí estraga a pintura. E depois disso, eu pintei os olhos dele, coloquei a camada de tinta brilhante. E depois disso, gente, depois de trabalhar até meia-noite, fazendo os maiores detalhes possíveis, finalmente o Bonnie estava pronto. E esse é o Bonnie, gente. Esse ficou o resultado final. E vou ser sincero, tô muito orgulhoso do meu projeto. Cara, tanto suor, tanto que eu fiz pra esse cara. E cara, ficou muito bom. É de longe um dos meus melhores costumes que eu já fiz em toda a minha vida. E vou ficar guardando ele pelo resto da minha vida. Bom, no meu coração, porque esse costume não vai ficar comigo. E sim, ficou com o meu grande amigo Dart. É um presente de aniversário e o deixei guardado em segredo até o dia quando ele recebeu o Bonnie. Ele amou, cara. E é isso que eu quis fazer, deixar alguém feliz. Já deixei o Davi, a Mel feliz, então já tava na hora dele ser feliz também. E gente, muito obrigado pela espera e também muito obrigado pela paciência de todos vocês. Eu sei que meu canal não está muito ativo ultimamente. É que faculdade, vocês sabem como é que é, né? Mas eu prometo que eu vou trazer mais vídeos no futuro. Isso eu garanto pra todos vocês, tá? Bom, foi só isso, gente. Adeus!